Família Reconecte-se. Mais uma vez, com muita alegria, estamos aqui juntos, eu, Yuri, meu querido irmão Leandro, para mais um bate-papo em família, com nossos queridos amigos, família, todo mundo junto, para falar sobre amor, falar sobre fé, falar sobre assuntos que normalmente a gente não está ali, né, acostumado a conversar no dia a dia, na correria, né, irmão? Aquela correria, nós resolvendo questões, problemas. E aqui, esse podcast, aquele momento para dar uma pausazinha e conversarmos sobre alto amor, sobre se reconectar, sobre Deus, sobre fé. E nesse episódio de hoje, episódio 48, falaremos sobre um assunto que é maravilhoso descobrir, quando a gente descobre e vive isso dentro do nosso coração. Você, eu, todos nós somos herdeiros do amor, somos herdeiros de um Pai de amor, de misericórdia, todos somos filhos de um mesmo Pai e todos somos destinados à felicidade, à perfeição, ao bem. E isso, né, irmão, tão preenche tanto nosso coração, nos traz tanto ânimo, tanta fé, tanta autoestima, né? Porque né, a gente vai também discutir nesse episódio quanto que às vezes a gente bate alguns desânimos, algumas faltas de crença em si mesmo, diante de erros e dificuldades que a gente passa, mas a gente lembrar que todos viemos da mesma origem e somos filhos de um mesmo pai, nos traz essa força, essa convicção que estamos na caminhada. Mas antes de aprofundar, irmão, antes de aprofundar, também dê aquele abraço ao pessoal, dê boas-vindas, fique à vontade. Boa noite, família, bom dia, boa tarde, seja lá que horário que a gente possa estar juntinho aí com você, na sua casa, no seu trabalho, no seu momento que você decidiu estar aqui com a gente. Saiba que é uma alegria imensa poder estar com você, uma alegria mesmo, poder fazer parte desse momento e poder estarmos aqui em família. Bom, com um tema tão bacana, né? Você é herdeiro do amor, você é herdeiro de Deus, você é filho de Deus, né? E essa é uma descoberta que às vezes a gente é um entendimento que a gente percebe, que às vezes a gente tem, né? Mas que esquece de colocar em prática, né? De usar isso na vida, né? De estender isso para o dia a dia nosso. Porque se você é filho de Deus, quais as aplicabilidades? O que que isso quer dizer na sua existência? Olha, se você é filho de Deus, a primeira pergunta que fica é: que é Deus, né? Quem é teu pai? O que é esse Deus aí que nós estamos falando? Ou quem é, ou o que é, me defina. E a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é nessa definição, para depois a gente tentar trazer essa definição, esse entendimento para dentro de nós. E aí, quando você pega a definição de Deus, que é colocada no livro dos Espíritos, como você já começa ali a transformar seu entendimento, a tirar essa visão de homem dele, perceber essa visão energética presente constantemente, vibrante, positiva, carinhosa, atuante na tua vida. Porque você não é um filho de um pai que te abandonou. Você é filho de um pai que está presente, que está te acompanhando o tempo todo. Pela própria definição dele e pelas características dele, as potencialidades dele, a gente consegue perceber ali que eu não sou um filho órfão, eu não sou um filho que o pai me fez e me deixou, me abandonou, foi embora, ou só quando eu voltar para o mundo espiritual que eu vou encontrar com o pai de novo. Não. Quando você começa a perceber essa definição e começa a interpretar ela e trazer para a tua vida, você percebe que você é um filho de um pai atuante, filho de um pai presente. Ele é tão presente que Paulo dizia: se Deus tirar as mãos de nós por um instante sequer, nós deixamos de existir. Então, para você ver a profundidade que Deus tem na tua vida, como Ele está presente, como Ele está sabendo de tudo, como Ele está te acompanhando no mínimos detalhes. E não é de fora somente, não. É aí por dentro também, do teu coração. Porque o que se passa no coração e na mente do homem, só o homem sabe, só você sabe. E Deus também. Deus também está sabendo. E quando você consegue incorporar esse pequeno entendimento, esse entendimento inicial de que você não está sozinho, Deus está com você, de que Ele está te acompanhando. E aí você consegue entender as potencialidades que Ele tem, soberanamente justo e bom, poderoso, criador de tudo.
você começa a ver que se ele está presente com você, ele é seu pai, e quando você entende o que ele quer de você, porque quando a gente passa por uma definição de Deus, entende essas potencialidades, o próximo passo é entender o que ele quer de você, porque ele está trabalhando com você, ele está te acompanhando para chegar lá, né? Para chegar aonde mesmo? Essa é a pergunta que você precisa se fazer. Para chegar aonde? O que meu pai quer de mim? O que Deus quer de mim? E quando você entende essa resposta, e você une essa resposta, esse entendimento, com a compreensão de quem ele é, e aí você consegue observar que essa potência, essa força, essa energia, essa vibração está trabalhando para alcançar esse detalhe em você. Eu acredito que a partir desse momento, quando a gente realmente entende isso, é como se uma chave mudasse dentro de nós, sabe? Então, irmão, é uma partida inicial, é um pressuposto inicial, é um entendimento inicial. Que aí, só nesse entendimento inicial, se a gente consegue realmente agregar ele dentro de nós, realmente. Porque lembra, nós estamos aqui para desenvolver duas asas, né? A asa da intelecto e a asa da moralidade. Quando eu uso o intelecto para desenvolver minhas capacidades moral, de entender até minha própria vida e quem eu sou, o que está acontecendo aqui, quando eu faço essa habilidade, trago isso realmente como entendimento para o meu ser, e nesse princípio básico de que eu sou filho, de que eu não estou sozinho, de que eu sou um filho de um pai atuante, de que esse pai quer de mim, principalmente, que eu seja feliz. É o que o pai mais quer de você. E aí você compreende esse movimento, você entende isso em você, uma chave, você entende mesmo, uma chave dentro de você muda. É como se fosse você colocasse um óculos novo, você tem a vista conturbada, a vista turva, você não está enxergando as coisas direito. Quando você consegue entender isso, você colocando um óculos novo, e as coisas começam a ter mais cores. As coisas começam a ter uma definição melhor. A vida começa a vislumbrar horizontes novos. E só esse pequeno detalhe já é coisa para nos alegrar imensamente. Essa visão, quando você bota esse óculos, realmente é transformador, né? Existem momentos da nossa vida que a gente tem uma rasa percepção disso, né? Existe um Deus, né? Ok, só que a gente parece que ainda não compreendeu a profundidade disso, né? E quando a gente começa a buscar esse conhecimento, essa fé raciocinada, né? E aprofunda, a gente percebe que é esse conceito inicial que você trouxe, irmão, que é fundamental, o que é Deus, que a gente ainda não tem capacidade de definir Deus em toda a sua potencialidade, o que ele realmente é, né? Ele tem costume muito de botar Deus como uma figura humana, né? E Deus é muito mais que isso, né? Causa primária de tudo, sabedoria suprema, e que coordena tudo isso de uma forma não humana, né? Uma forma que a gente não temos capacidade de compreender, mas com a nossa evolução, com a evolução, né, da ciência e da evolução, tanto nossa como do nosso planeta todo, a gente cada vez vai chegando mais próximo dessa compreensão, e aí chega, né, já tem capacidade suficiente, através desse conceito, sentir o quanto que é o poder de sermos filhos de nosso Pai. Um poder, assim, de grande luz, estímulo e potencial dentro de nós. Quando a gente sabe que todos nós viemos da mesma origem, assim, né? Fomos criados ignorantes, imperfeitos, e passamos por várias vidas, né? Em todos os reinos até, né? Não só no reino nominal, né? Do reino dos homens, mas no reino animal, vegetal, mineral, enfim. A gente passa por todo esse processo. Estamos aqui hoje, né? Com esse senso crítico, um raciocínio, livre-arbítrio, né? Todo esse potencial para construir nossa jornada. Deus nos dá possibilidades riquíssimas. Cara, só tendo olhos de ver, né? Igual você falou, irmão, botando essa lente, tendo olhos de ver, a gente percebe o quanto que a nossa jornada na vida não é algo ao acaso, não é algo caótico, é algo muito planejado, algo muito preparado com muito carinho. A família que nós viemos, as situações que nós estamos hoje, as condições do nosso corpo físico, as limitações que nós temos, as potencialidades e talentos que nós também temos, tudo isso são grandes presentes, né, do nosso Pai, para sermos felizes, buscarmos a felicidade. E como é que a gente encontra essa felicidade, né, irmão? É descobrindo que nós somos instrumentos do amor.
né? Nós estamos aqui com instrumentos dessa sinfonia aqui, né? Dessa obra toda que existe. Você vê o planeta Terra, né? Você vê a natureza, você vê as pessoas e tudo, você vê os animais, enfim, você vê quanta perfeição há, né? Você vê o universo, então você olha para as estrelas e vê, cara, isso aqui, velho, a gente não sabe nem 0,0001% da dimensão, da perfeição e da beleza que há por trás de tudo isso. E quando a gente vê o quanto nós somos até muitas vezes aparentemente insignificantes, né, diante da imensidão que há no universo, a gente fala assim, caramba, isso pode trazer um pensamento, poxa, mas será que eu tenho alguma importância dentro de tudo isso, né? Será que o meu pai olha para mim com tantas pessoas, tantos seres e tantos universos e planetas e, né? Só que sim, cada gotinha da água que forma o oceano, cada grãozinho de areia que forma as praias, cada tem sua função. Todos nós temos uma função e nós então, seres humanos aqui, pensantes, com livre-arbítrio, temos grande potencial de transformação, de fazermos grandes obras, né? Quando eu falo grandes obras, não é grandes feitos, né, que enchem os olhos aqui na humanidade, mas grandes passos para a nossa evolução e que no nosso pequeno dia a dia, pequenas atitudes, né, irmão, a gente vai levando amor, fé, acolhimento, esperança, alto amor, alta fé, alta esperança, para a gente conseguir, sabe, se mover tudo isso. Então, você vê como é uma coisa profunda, né, irmão? Quando a gente começa cada vez a compreender o nosso por que estamos aqui, o que é Deus, né? Que é Deus e a importância da nossa jornada aqui na Terra, isso nos dá um senso de propósito gigante, assim, sabe? E saber que tudo é passo a passo, tudo tem o tempo, né? Também é um grande professor, né? Uma grande talismã aí de aprendizados. O tempo também, ele parece que ele passa rápido assim, mas cada dia, cada minuto da nossa vida tem parece pequeno também, né? Porque a gente vai ver a imensidão da história do universo, são tantos, né, milênios que existem, bilhões de anos, e às vezes a gente fica tão ansioso com aqueles poucos anos de vida que temos aqui, né, na existência terrena, aquela passagem temporária aqui que nós estamos, e a gente vê que a gente tem que ter calma, paciência com nós mesmos, com os outros, que tudo é um processo, uma jornada. Nós vamos construindo essa felicidade baseado no amor, baseada na caridade, no nosso acolhimento, na nossa transformação. E essa é a beleza, né, irmão, de todo esse processo, assim. A gente vai se descobrindo e vendo que, né, nós somos perfeitos, claro, que se houvesse perfeição não tinha motivo de estar aqui, porque nós somos perfeitos, por que a gente está aqui encarnado, né? Já estaria em outros propósitos, né? Ninguém aqui é perfeito, ninguém. Todas as pessoas aqui, ninguém aqui é perfeito, todos estamos em trabalho, em processo. E a perfeição, e a beleza nisso, né? No imperfeito. Nós estamos aqui interagindo uns com os outros, nesse processo de aprendizado, de trocas, de acertos e erros, e a gente vai sabendo a importância do perdão, a importância de ter, sabe, a indulgência, o amor a nós mesmos, primeiramente, o amor ao próximo. E tudo isso vai trazendo essa força que estimula a gente seguir em frente, viver a vida com mais propósito, né, irmão? Senti um pouco assim, né? Esse tema é tão bonito, assim, porque nos traz essa inspiração, né? Parece que a gente se conecta com nossa essência divina, assim, e sente um pouquinho, né? Uma migalhazinha dessa felicidade maior que nos espera, essa caminhada. É um tema bacana, é uma conversa boa, porque é uma conversa que a gente deveria ter todo dia, sabe? Essa conversa nossa é como se a gente tivesse é muito parecido com uma oração que a gente faz, né? Que é elevação de pensamento a Deus, né? Toda vez que a gente pensa nele, toda vez que a gente lembra dele, eu lembro dessa energia, eu penso nessa energia, eu busco sentir essa energia, a gente está fazendo oração, está na própria definição lá, Livro dos Espíritos, o que que é oração, elevação de pensamento a Deus, né? E aí, a gente está meio que fazendo isso aqui agora, por isso que é gostoso esse tempo, por isso que ele é agradável. Porque no final das contas, a gente normalmente faz esse movimento buscando consolo, buscando resposta, buscando carinho, buscando força, buscando restabelecimento, buscando conexão, né? Quando a gente faz uma oração, quando a gente faz uma mentalização, quando a gente vai conversar coisas boas, a gente está buscando isso na gente, né? E esse é um tema que muito mostra isso, né? Porque se a gente for pensar, eu gosto muito de falar isso.
Quem mais quer sua felicidade na existência é Deus. Muito mais que você, muito mais que sua mãe, muito mais que todo mundo que você conhece. Ele quer que você seja feliz, verdadeiramente feliz, e esteja bem, mais do que todo mundo. Aí a pergunta às vezes que vem imediata da gente, né? Mas então por que acontece aqueles problemas na minha vida? Se ele me quer tão feliz, se ele me quer tão desse jeito, por que esses problemas? Aí talvez a resposta possa ser: será que você se conhece? Será que você entende você? São pequenos detalhes que às vezes a gente precisa trabalhar para achar a resposta do que aquilo está querendo viver na nossa vida. Não é porque eu tenho um problema que o problema significa que ele é uma destruição para mim. Não é porque o outro olha para mim com um olhar negativo que significa que eu seja negativo, ou que eu preciso sentir isso negativamente. E quando eu entendo essa conexão com Deus, eu percebo isso, eu consigo caracterizar os detalhes dentro de mim para compreender que eu não sou negativo, eu sou positivo. Porque meu pai é positivo e eu sou filho dele. Ele quer que eu seja feliz. Então, o detalhe que eu estou vivenciando, ou a coisa que está acontecendo comigo, não veio para me destruir, veio para me deixar mais feliz. Mas a pergunta que fica então é: por que que eu não estou me sentindo assim? Essa é a pergunta. Uhum. Esse é o detalhe que a gente tem que fazer com a gente. E é aí que Deus quer que a gente chegue. Porque ser feliz quando tudo dá certo é tranquilo, né? Tá tudo dando certo. E ó, que mesmo quando tudo tá dando certo, a gente consegue ainda reclamar. Porém, é mais fácil. É mais fácil ter mais alegria, ter contentamento quando as coisas estão tudo fluindo. Mas a gente já percebeu na organização das coisas, até na própria natureza, que tudo se transforma, que tudo está em movimento, que tudo precisa se movimentar, precisa, e a gente ainda quer permanecer ali. A gente tem até esse nosso inconsciente estabilizado, que é: time que está ganhando não se mexe. Só que existe uma lei dizendo, lei da transformação, lei da destruição, tudo precisa mover, irmão, vai mover. E aí, normalmente, quando as coisas movem, quando elas se transformam, a gente reclama, a gente se sente abandonado, a gente não gosta, a gente não curte, a gente fica chateado. E aí Deus quer que a gente aprenda a não entrar nesse movimento. Porque o movimento de transformação, esse movimento de mudança, é o que vai fazer a gente ser ainda mais feliz. Eu tenho que entender esse movimento e me compreender dentro dele. Então, se na tua vida está tendo tremor, está tendo movimentação, está tendo dificuldade, não é para te destruir. Porque o teu pai está te acompanhando, nem a gente conversou. Ele está do seu lado e ele é sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Soberanamente justo, bom, amoroso. Então você imagina, essa energia estando do seu lado, te acompanhando, vendo tudo, ela vai permitir que algo exista na tua vida só para te rebaixar, só para te destruir? Não. A resposta óbvia, mental, é não. Ah, mas e o que eu tô... Você já entendeu o que que esse momento está querendo te dizer? O que que esse momento está querendo falar com você? Provavelmente é Deus querendo conversar com você. Falando: ó, Leandro, então, esse teu jeitinho, às vezes, de fazer as coisas, pode ser bacana no momento, mas outro momento não é tão bom assim. Então, Leandro, a gente precisa trabalhar isso. E como é que ele faz o Leandro prestar atenção nisso? Movimentando as coisas. Fazendo com que as coisas aconteçam diferente, para o Leandro se sentir provocado a pensar sobre esse assunto e, dentro desse pensamento, ganhar novos conhecimentos, novas experimentações e ir se transformando. É assim com cada um de nós. Então, quando a gente consegue compreender esse movimento, irmão, eu acho que isso traz consolo, traz carinho, traz aconchego, traz entender que tá tudo bem. Ó, falhar, vou falhar, errar, vou errar, e tá tudo bem. O que importa é eu continuar. Às vezes a gente tem uma visão realmente bem superficial ainda, né, irmão, do que esse amor divino, como é que funciona esse amor do nosso Pai na vida, né? E a gente acha que você bem falou, que situações que fogem da nossa expectativa, do que a gente espera, nós estamos sendo abandonados, né? Nós estamos sendo vistos, amados por Deus, sendo que é bem quando a gente olha com mais profundidade, como você falou, esse autoconhecimento e tendo também fé, né? Que as coisas acontecem por um propósito maior, a gente começa a captar
a lição, grande lição, e o grande a oportunidade que é aquilo na nossa vida, né? Porque às vezes a gente se perde, né? A gente fica naquela superficialidade de viver aquela situação, naquela angústia e insatisfação do que aconteceu, e fica ali, naquele raso. E se sente vítima da vida, se sente vítima de Deus, e fala que tudo acontece errado, e que a vida na Terra realmente é difícil, não presta, tem muita dor, etc. E fica preso aquilo, né? Fica como fosse a gente ficava assim, obcecado, né? Preso em um sentimento, uma monoideia. Só que aí, quando a gente para, né, se conectar consigo mesmo, né, essa reconexão que a gente convida aqui no programa, e ver que cada situação que a gente vive, ela é reação de alguma coisa, né? A grande maioria das vezes é alguma coisa que a gente fez, né? Que levou aquele resultado, né? A grande maioria das vezes são escolhas nossas que levaram a resultados que a gente não gostaria, mas a gente acabou chegando lá, né? Por nossa teimosia. E aí, quando chega, a gente fica satisfeito com aquilo. Até fala, a gente já falou sobre isso também, que a gente tentar repetir, fazer as mesmas ações, repetir as mesmas atitudes na nossa vida, esperando resultados diferentes, é loucura, né? Assim, você nunca vai chegar nisso, nunca vai ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, quando a gente... Aí que vem esses problemas, as situações, né? Que Deus nos convida, né? Que a espiritualidade nos estimula a passar por certas decepções, fracassos, dificuldades, para fazer as mudanças necessárias, né? E isso é a presença de Deus na nossa vida. E a grande maioria das vezes, né, a gente só vai perceber isso, irmão, quando lá na frente, né? Ou aqui na nossa vida ainda a gente vê a importância de situações que a gente passou, que foram bem difíceis na época, mas que foram transformadoras e que divisor de águas, né? Que fez você mudar o caminho para algo bem melhor, né? Uma caminhada muito mais leve e assim, diferente, né, do que você estava antes. Ou às vezes a gente só percebe isso quando chega no plano espiritual, né? Que aí a gente fala, caramba, em algum momento a gente percebe que aquelas coisas que a gente passou lá atrás, até os nossos erros, né? Eles também são peças preciosas para o caminho da nossa verdadeira felicidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado, irmão, de não cair nas armadilhas, nas emboscadas, de ver Deus, nosso Pai, como um Deus punitivo, um Deus que quer que você fez errado, você vai ser castigado, vai aprender, vai, sei lá, queimar no mármore do inferno, né? Como tem essas ideologias ainda muito da punição eterna, né? Do castigo eterno, etc. Se você for um pecador, esse pensamento que, né? Infelizmente, foi muito utilizado na humanidade para dominar povos, né? Inclusive na religião, principalmente na religião, né? Que a gente tem que cada vez mais tirar essa mentalidade de um Deus punitivo e vingativo, mas sim trazer o Deus de amor, de acolhimento, de misericórdia, um Deus que quer ver a nossa felicidade, um Deus que não vai deixar a gente preso num castigo eterno ou sofrendo. Não, ele traz as questões, os desafios, as oportunidades, tanto boas como desafiadoras às vezes, exatamente para a gente se movimentar, ir para o caminho da renovação, de se arrepender e se transformar, de seguir em frente e ter uma caminhada mais leve, mais suave. E todos nós já erramos, todos nós, seja nessa vida ou em outras vidas anteriores, ainda mais à frente, erraremos. Somos, assim, né, pecadores, assim, no sentido de todos cometemos erros. E faz parte do aprendizado da evolução. Então, que a gente consiga saber que somos filhos desse Pai de amor, de carinho, de misericórdia, de acolhimento, e que quer nosso bem, quer ver a nossa felicidade. E quando a gente substitui isso, né, irmão, essa visão de um Deus amoroso, isso traz um jugo, aquele Jesus fala, né, jugo suave, fardo leve, né? Então é aquela, conhecereis a verdade vos libertará. Então, quanto mais a gente buscar essa verdade alinhada ao amor que nós somos, inseridos nesse planeta, essa bênção que nós estamos inseridos hoje na vida, aqui na vida terrena, mais a gente vai sentir que somos herdeiros de um legado de muito amor e que há grandes obras aí à nossa frente, que estamos atuando hoje e que virão à frente. Então, que a gente viva a vida com plenitude, com entrega, com fé e tendo essa convicção que nós não estamos sozinhos, que Deus nos acompanha, que temos mentores, que estamos aqui acompanhados de muitos irmãos na caminhada e que isso nos estimule a seguir em frente. Sempre com nessa lente, né, irmão, que você falou, esse óculos que dá pautado, olhando para eu sou amado, Deus me ama, eu amo Deus, eu amo essa vida e amo o próximo, né? Então, quando a gente ama Deus, ama a si mesmo, né? Esse é o grande aprendizado, amar a si mesmo.
eu consiga amar o próximo também e ter uma vida mais feliz, mais leve, mais harmônica. Irmão, então que a gente possa levar essa lição com a gente, família. Todos somos frentes dessa família, não só a família Reconects aqui, mas a família Humanidade, e que estamos todos juntos e vamos continuar esse aprendizado. E te agradeço muito a presença de vocês, o carinho. Deixa aí no comentário o que vocês também tiveram algumas experiências também na vida pessoal de vocês. Traga comentários, reflexões, deixa curtido aí também, compartilhe com as pessoas que você ama. E até o nosso próximo episódio, família. Receba o nosso abraço com muita alegria e até já. Tchau, tchau.